Porque toda quarta-feira tem o nosso Momento Saúde LV Clínica da Família, tá? E hoje a gente vai falar sobre o uso excessivo de medicamentos, né? E muitas vezes as pessoas usam esses medicamentos e não pedem ali, não passam por um médico, não são nem recomendados pelos médicos o uso desse medicamento e a pessoa acaba tomando sem essa recomendação e acarreta em prejuízos para a saúde, vícios. E é sobre isso que a médica, a clínica geral Mariellen Freitas vai conversar com a gente hoje no nosso Maré Alta. Seja bem-vinda, doutora. Oi, Ivanes, tudo bem? Obrigada. É legal a gente começar falando então dos medicamentos, né? Que o que está mais famoso hoje em dia nas redes sociais ali são pessoas que se recomendam e procuram até no nosso famoso Google medicamentos para dormir, né? E isso vem prejudicando a saúde de muitas pessoas. É verdade, Ivanes. Foi feita uma pesquisa aproximadamente ali 30 de abril de 2019 pelo Conselho Federal de Farmácia, que estipulou que aproximadamente 77% das pessoas se automedicam, né? Isso é uma porcentagem bem grande. E se a gente levar em consideração que essa pesquisa foi feita ali ainda antes da pandemia. Agora tu imagina no cenário atual, agora em 2023. O pessoal passou pela pandemia, né? Teve bastante influência aí das mídias digitais relacionadas às medicações, que usar, que não usar, relacionada ainda à Covid, né? E também a esses outros transtornos que tu mencionou, por exemplo, insônia, né, transtorno de depressivo, ansiedade, né, e aí isso acabou se tornando e vem se tornando um problema de saúde pública bem importante e tem, assim, aumentado de forma exponencial, tá? Para a gente conversar, essa semana eu tinha feito uma pesquisa, né, joguei no site ali no PubMed, que é uma plataforma que a gente os médicos, os profissionais da saúde em geral utilizam para fazer pesquisa, né? Aí eu joguei ali drug abuse, né? Que é drogas, medicamentos, uso de medicamento de forma indiscriminada, né? Em inglês. E saiu ali cerca de 340 mil artigos. Aí refinei um pouquinho mais a busca, saiu ali 7.300 artigos. Então, é um problema muito maior do que a gente consegue ver, do que está ao nosso alcance. E se está tendo tanta pesquisa assim, é porque já foi identificado pelas agências de regulação esse problema, né? Eu estava conversando com a doutora ali no intervalo. Existem uns medicamentos de várias classificações, né? O tarja vermelha, a tarja preta. A gente acha que o mais forte, assim, o mais que vai dar mais problema de saúde é o tarja preta, até porque ele tem um controle ali farmacêutico. O médico tem que receitar, o farmacêutico não pode dispensar sem essa receita. Ela tem uma regra, a receita também, e é super vigiado pela vigilância de saúde, isso daí. Mas a gente se esquece que existem, a gente às vezes não sabe disso, os medicamentos de tarja vermelha que são ali, não tem tanto esse controle, mas que fazem mal à saúde se não bem utilizado, né? E tem uma facilidade de acesso muitas vezes, né, doutora? É verdade. Assim, tu mencionou os de tarja vermelha, né? Tá aí bastante em alta o Zolpidem, né? Que agora a gente até tem uma discussão aí nas sociedades médicas e farmacêuticas de por que essa medicação ela é vendida com controle especial simples, né? Aquela famosa tarja vermelha, né? E não como medicamento de receituário controlado, azul, né? Ou aquele amarelo ainda, porque é uma medicação que tem uma tolerância e um risco da pessoa ter uma dependência com limiar altíssimo. Né? Eu estava conversando contigo, né? Já atendi pessoas que às vezes tomavam uma caixa em intervalo de 2 dias. É um problema assim que as pessoas não entendem a dimensão, né? E não só essa medicação, tá? Tem medicamentos que até não precisam de supervisão médica, né? Que não são vendidos com receita médica para diabetes, né? Para também hipotireoidismo, que são utilizados de forma indiscriminada para emagrecer. Entende? E aí a pessoa ela fica ali exposta a um risco que essa medicação ela
pode proporcionar a essas pessoas. Não é à toa que o medicamento é vendido na drogaria, né? Porque é uma droga, dependendo da dose e da forma como você vai utilizar, esse medicamento ele vai te trazer muito mais dano do que benefício. Tá? A gente fala até de medicamentos, do que é vendido nas drogarias, mas eu conversei até com, a gente já trouxe a naturóloga aqui no programa, até mesmo coisas naturais usadas ali em excesso. Vitaminas, né? A própria cafeína, gente, que está em bebida estimulante, energético, no café. Vejo bastante jovens, né, que tem aquela rotina ali puxada, usam muita cafeína. Está muito relacionado a transtornos de ansiedade, né? Então, tudo tem que ser bem dosificado e avaliado pelo profissional da sua confiança. Agora, o que vem sendo febre, tanto nas redes sociais quanto vem se falado muitas pessoas vêm tomando, é o Zolpidem, né? O que é esse medicamento, doutora? O Zolpidem, ele está classificado na classe de medicamentos hipnóticos, né? Ele é ali parecido com o mecanismo de ação dos benzodiazepínicos, do Rivotril, do Clonazepam, né? Até te falei que não é o certo ele ser vendido com receituário de controle comum, né? Deveria ser vendido como receituário azul. Mas é um medicamento que, como entra na classe de hipnóticos, ele produz uma sedação rápida, né? E aí muitas vezes a pessoa está procurando uma solução rápida para o problema e a gente entende que não é bem por aí, né? A gente tem um organismo bem complexo, o nosso cérebro, o nosso corpo produz uma série de reações químicas complexas, então não tem uma solução rápida, não tem uma receita mágica para o problema que a pessoa está enfrentando, seja de insônia, seja de ansiedade, tem que ser tratado a causa do problema, não usar esses medicamentos aí de forma indiscriminada. E aí, quando falamos em vício em medicamentos, né, é bom lembrar que esses medicamentos, eles viciam, eles são drogas também. E depois a consequência para quem para quem quer depois sair desse vício, ela é grande, tá? E aí a gente chama de desmame, né, que é o momento que a pessoa, ela vê que ela entrou num grande vício ali e ela tem que largar esse vício e aí tem que passar pelo desmame, né? E é mais difícil ainda, principalmente o Zolpidem, né, doutora? Exatamente. Assim, essas outras medicações que eu mencionei, de tarja preta, elas têm um malefício delas, né? Também ao longo do prazo. São medicamentos que a gente deve prescrever com início para o tratamento e data para terminar. A gente tem que ter uma previsão para isso. Não são medicamentos para a gente usar para o resto da vida. Esses medicamentos, eles têm a possibilidade de ser feito desmame, diferente do Zolpidem, que é um remédio que a gente não tem acesso a uma dosificação menor, por exemplo, em gotas, né? Igual a gente tem essas outras medicações, e acaba que fica difícil para fazer o desmame. Algumas pessoas até precisam ser internadas de fato, né? Ou, em alguns casos, quando ainda não está tão grave a dependência, né? Ser substituído por outra classe de medicamentos, até esses outros, né, controlados aí, que tem essa possibilidade de ser feito o desmame, ou seja, a diminuição gradual da dose, aos pouquinhos, né? Porque o corpo, ele cria uma dependência e a pessoa pode apresentar sintomas no corpo mesmo, de abstinência da medicação, né? Pode ficar agitada, pode ficar nervosa, pode passar por uma série de situações e que aí só mesmo ela pode resolver procurando a conduta médica. Agora, um que é o probleminha ali dos universitários é a Ritalina, né? Eu não sei como conseguem comprar a Ritalina, porque eu já trabalhei em farmácia e o controle dela, desse medicamento de tarja preta, ele é bem rígido ali, tanto pelos farmacêuticos, as redes de farmácia, até por conta da fiscalização da vigilância sanitária, porque eles abrem o armário de tarja preta ali, eles abrem receita por receita para fazer essa fiscalização. Mas eu vejo muitos universitários que conseguem mesmo assim comprar esse medicamento, que é a Ritalina, que ele é para concentração. Ele também, né, doutora, tem ali vários problemas que ele pode desenvolver na pessoa, né? Esse medicamento ele foi desenvolvido para o transtorno, né, o TDAH, que é de déficit de atenção, né, de hiperatividade, e também para a narcolepsia, que são aquelas pessoas que tu está conversando aqui, ela começa a dormir, né? Então ela tem uma indicação bem específica.
Mas com essa era de informação e também de desinformação, as pessoas, né, no geral, acabam pegando ali informações e acham que se enquadram naquele perfil, né, de TDAH. É bem comum, tá, gente? E fisiológico, as pessoas, os seres humanos, eles terem ali um limiar de déficit de atenção e não ser patológico, tá? É difícil, às vezes, a gente conseguir se concentrar num determinado assunto se não for do nosso interesse, vai empenho também. Então, não é porque você tem um pouco dessa dificuldade que é fisiológica que tu vai precisar de tratamento. Isso daí tem que ser individualizado em consulta para o médico determinar se tu precisa realmente desse medicamento ou não. Porque se ele for utilizado de forma que não é indicada, também pode desencadear vários problemas, tá? Como ansiedade, aumento da pressão arterial, também está relacionado a transtornos de ansiedade fortíssimo, né? E também pode desencadear insônia. Muitas pessoas que têm um problema psiquiátrico ali incubado, que não sabem, pode desenvolver a partir do uso dessa medicação e entre outros problemas que pode surgir, tá, gente? E para você que quer conhecer a doutora, o trabalho dela, quer marcar uma consulta, a doutora está atendendo na LV Clínica da Família, né, doutora? Exatamente, atendo ali na clínica, na LV, né, na clínica do Virley, e a gente, como clínico geral, atende de tudo, chega pacientes idosos, pacientes jovens, crianças, né, com algum transtorno de saúde mental também, a gente consegue atender essas demandas ali. Então, déficit de atenção, não está dormindo bem, não vai procurar no Google, não. Tem ali a clínica, né? Primeiro passar por um check-up, né, doutora? Tem que ver primeiro se você precisa realmente dessas medicações, porque o papel do médico é esse, tá? O médico não está ali só para prescrever medicamento. Às vezes ele está ali até para suspender o que você não precisa, tá? É bem importante você criar um vínculo com o seu médico, né? Ter ali aquela pessoa que te acompanha para entender um pouco da sua história, para entender o seu entorno e ver se realmente é aquilo que você precisa, né? Porque isso só é possível também se o paciente ele abrir essa margem para esse vínculo ser criado entre o médico e o paciente. É isso aí, gente. Lembrando, para você que quer marcar sua consulta, parar de pesquisar na internet, né, remédio que não serve para você, você vai então na Avenida Nereu Ramos, 1689, em Penha. É o endereço da Clínica da Família. E o telefone para você marcar sua consulta, às vezes você quer ligar antes, marcar ela, é o 47 3170 1171. 47 3170 1171. Obrigado, doutora, por esclarecer essas dúvidas hoje. Obrigada a vocês pela oportunidade. É isso aí.